Alô, amigos, diretamente aqui da TV Sat, TV aqui de TV Grupo Sat de Comunicação, que a gente se comunica com você aqui através dessas lives para a sua aprovação na primeira fase da OAB, agora do dia 7 de março, tá? Dia 7 de março, dia inclusive aniversário da minha avó, né? 7 de março da vovó, mãe da mamãe, né? Vai completar 200 anos de... vai completar aí, já é ela de 27, né? Tome 21, vai completar 94 anos de idade, a vovó mãe, minha vovó Áurea, tá? Então vamos lá, bora começar aqui a brincadeira, né? Eu peço a vocês que curtam, pessoal, vou pedir agora para curtir, né? Peço a vocês que curtam e principalmente peço a vocês que compartilhem, né? Compartilhem aí esse vídeo para ajudar seus coleguinhas também a acertarem as 5 questões de processo de trabalho. A gente tem todo um conjunto gabaritando o processo do trabalho, em que eu tenho questões sobre atos e prazos processuais, todas as questões comentadas da OAB, desde 2010.2 até o 31º exame de ordem, todas de atos e prazos processuais, de reclamação trabalhista, de defesa, de audiência trabalhista, de produção de prova no processo de trabalho e hoje, pressupostos recursais e recursos no processo do trabalho. A gente vai fazer todo, hoje, semana que vem, o tio vai marcar com você essa semana, o tio gravar, são cansativas, mas elas não são difíceis, as questões de execução, tá? Todas as questões de execução da prova do OAB FGV. Perfeito? Tranquilo? Então bora começar aqui a nossa brincadeira. Deixa o tio aqui, né, voltar aqui, pronto. Opa, voltou errado aqui, bora voltar para a questão 1, tá? Pressuposto, o tio aqui ajeitar aqui o slide, enquanto o pessoal vai chegando aí nessa noite de domingo, né, em que vocês de todo o Brasil estão chegando, estão vindo, estão assistindo, conferindo, né, estão curtindo, vocês estão compartilhando com seus amigos, nos grupos da faculdade, nos grupos de exame de ordem, né, nos grupos da família, inclusive, é claro, também na house do Rabelo, porque merece. Perfeito? Tranquilo? Então bora pra cá. Começar aqui logo essa aula, porque é um domingão desse aqui, né, gente, é bom que a gente, né, termine cedo. Então vamos lá. Ave Maria, eu não consigo acertar o slide aqui. Então vamos lá. João foi empregado da Sociedade Empresária Girassol Terceirização Limitada e trabalhou como vigilante terceirizado na Sociedade Empresária Passo Fundo Limitada durante todo o seu contrato de trabalho. João foi dispensado e não recebeu nenhuma verba da extinção contratual, motivando-o a ajuizar a ação contra ambas as sociedades empresárias. Em audiência, a Sociedade Empresária Girassol Terceirização Limitada comprovou documentalmente ter sido decretada a sua falência, ao passo que a Sociedade Empresária Passo Fundo Limitada comprovou, nas mesmas condições, ter conseguido a recuperação judicial. Então, uma empresa aqui falida, tá? A outra empresa aqui, cadê a outra? A outra empresa aqui, né, falida e outra em recuperação judicial. Não sei qual está pior. As partes estiveram regularmente representadas e assistidas, nenhuma delas requereu a sua exclusão da lide, e o pedido foi julgado procedente em parte, com condenação principal da Sociedade Empresária Girassol e responsabilidade subsidiária, já que é uma terceirização, da Sociedade Empresária Passo Fundo, diante da situação retratada, da previsão legal e do entendimento do TST, considerando que as sociedades empresárias recorrerão à alternativa correta, tá? Essa questão aqui, já vou lhe dizer, ela foi feita antes da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, a súmula 86 do TST, antes da reforma, a súmula 86 ela já dizia que as empresas falidas e em, olha só, liquidação judicial, você aí que é aluna da professora Lívia Ximenes, nossa super e maravilhosa professora de empresarial, você sabe que, por exemplo, o banco, que é uma sociedade anônima,
os bancos entram em liquidação judicial, tá? Então, antes da reforma, sociedades falidas e em liquidação judicial, extrajudicial, não. Judicial, essas empresas estavam isentas de preparo, nem custo em depósito recursal. Com a reforma trabalhista, aí foram os parágrafos 9 e 10, né? Do artigo 899 da CLT, ou 8 feio, né? 899 da CLT, os parágrafos 9 e 10 do artigo 899 da CLT, esses dispositivos, eles acrescentaram aí as empresas em recuperação judicial. Então, nesse caso aí, nós temos as duas, né? As duas estão isentas do preparo. Então, letra A, diante da situação jurídica das sociedades empresárias, elas ficam dispensadas do preparo? Sim, né? Hoje, a resposta é a letra A. Como essa questão aqui ela é do 19º exame de ordem e a reforma trabalhista só entrou a partir do 25º exame de ordem, então, né, talvez um gabarito oficial seja outro item, mas hoje a resposta é essa. Diante da situação das sociedades, uma em liquidação, uma falida e outra em recuperação judicial, ambas ficam dispensadas do preparo e das custas processuais também. Letra B, a sociedade empresarial Girassol precisa fazer o preparo? Não, porque nem falido nem em recuperação judicial fazem o preparo. Essa aqui realmente não faz. Ambas precisarão fazer? Não, ambas não precisarão fazer. E letra D, a sociedade empresarial Girassol não precisará realizar o preparo? Não precisa, mas a outra Passo Fundo sim? Não, nenhuma precisa. Resposta correta, letra A de abestado. Tá? Questão 2. 12º exame de ordem. A empresa Restaurante M foi condenada em reclamação trabalhista a pagar diversos direitos sonegados a um de seus empregados. Na sentença, entendendo que o empregador teve um comportamento processual reprovável, o juiz ainda o condenou como litigante de má-fé. De acordo com o entendimento pacificado no TST, caso a empresa pretenda recorrer ordinariamente dessa decisão, preste atenção, hoje os pressupostos recursais são custas, o preparo, né? Custas, os pressupostos recursais extrínsecos como preparo. Custas e depósito recursal. O TST, através da OJ 409 da SDI1, tá? O TST, através da OJ 409, o TST já pacificou o entendimento que mesmo que você seja condenado em litigância de má-fé, seja por comportamento reprovável, previsto, por exemplo, no artigo 18 do CPC, ou previsto, por exemplo, no artigo 793A da CLT, tá? 793A da CLT, não interessa, não interessa. Seja porque você agiu mal em audiência, seja porque você opôs embargos de declaração protelatórios, procrastinatórios 2 vezes, reiterados, não importa. A multa por litigância de má-fé no processo civil mas no processo de trabalho não é pressuposto recursal. Então, letra A, deverá recolher as custas, verdadeiro, o depósito recursal verdadeiro e a multa, falso. Letra B, não havendo, muito pelo contrário, não havendo nenhum normativo a respeito, falso. Há normativo sim, né? Os parágrafos, pessoal, os parágrafos do artigo 899 da CLT, assim como o artigo 789 da CLT, só exigem custas e depósito recursal como pressupostos de preparo. Como pressuposto de preparo. Então, há sim, está falso, há sim regra específica em que apenas as custas e o depósito recursal são o preparo como pressupostos. Então, letra B de bola está falsa. Letra C, em razão da peculiaridade do processo de trabalho, deverá, muito pelo contrário, em razão da peculiaridade, não deverá ser recolhida a multa, tá? E letra D, não precisará recolher o valor da multa, deve ser o item correto, não precisa recolher o valor da multa, já que tal recolhimento não é pressuposto para interposição de recurso no processo de trabalho, item verdadeiro, de acordo com o entendimento do TST, tá? Questão 2. Em uma ação movida contra 2 empresas integrantes do mesmo grupo econômico e uma terceira, uma ação é movida contra 2 empresas integrantes do grupo econômico e uma terceira que é tomadora de serviço. Cada empresa possui advogado, no caso de interposição do recurso. Olha, cuidado com isso aqui. O artigo 191 do CPC, ele vai dizer que quando houver litisconsórcio, o que é litisconsórcio?
dois ou mais autores, dois ou mais réus, tá? Dois ou mais reclamantes, duas ou mais reclamadas. Quando houver litisconsórcio e cada litisconsorte, cada parte do litisconsórcio está representado por um advogado diferente do outro, os prazos seriam dobrados. Mas cuidado, que essa regra do prazo dobrado do CPC, ela não se aplica, tá? Ela não se aplica ao processo do trabalho, por conta do princípio da celeridade. Porque dobrar o prazo processual vai tornar o processo mais o quê? Vai tornar o processo mais lento. Então, a OJ 310, tá? OJ 310 da SDI1 do TST, ela vai deixar bem claro que, por força do princípio da celeridade processual, é inaplicável, não é aplicado o artigo 191, não é aplicado o artigo 191 do CPC, de modo que por mais que eu tenha vários autores numa mesma ação, ou vários réus numa mesma ação, e cada um com um advogado diferente, o prazo é normal, o prazo é comum, nesse caso aqui de 8 dias. O prazo será computado em dobro, falso. No CPC sim, aqui não. Pessoal que é aluno do Ronaldo Rolim de processo civil, você já conhece isso aqui. Letra B, o prazo será contado normalmente verdadeiro, inclusive o prazo comum aqui de 8 dias, o que já torna a letra C de casa falsa. O prazo será de 10 dias, falso. O prazo é de 8 dias. E letra D, fica a critério do juiz deferir a dilação do prazo para não prejudicar os réus contra a ampla defesa, falso. Esse prazo aqui, ele não é dilatório, ele é peremptório, não é possível a dilação do mesmo, não por um motivo ordinário, teria que ter algo extraordinário para poder se fazer a dilação. Questão 4, assinale a alternativa que representa requisitos extrínsecos, requisitos extrínsecos, né, genéricos da admissibilidade recursal. Tio, quais seriam esses requisitos extrínsecos? Tempestividade, regularidade de representação, preparo, custas e depósito recursal, além do cabimento do recurso e da adequação do recurso, que não são genéricos, são específicos de cada recurso. Mas os genéricos, os pressupostos extrínsecos genéricos, são estes três: tempestividade, regularidade de representação e o preparo. Tio, se existem... Ai, meu Deus do céu, né? Tio, se existem os pressupostos extrínsecos, esses são os extrínsecos, quais seriam os intrínsecos? Intrínsecos, capacidade, legitimidade e interesse. Esses seriam os pressupostos intrínsecos. E onde tiver pressuposto extrínseco, aí você coloca falso, né? Onde tiver pressuposto extrínseco, você coloca falso aqui, tá? Porque capacidade, legitimidade e interesse são pressupostos intrínsecos recursais, tranquilo? São pressupostos específicos intrínsecos. Então, são pressupostos intrínsecos genéricos, perfeito? Tranquilo? Vamos lá, próxima. Questão 5, cuidado com essa questão aqui, tá? Muito cuidado, porque ela tem pegadinha, né? Pegadinha é quando o aluno não estuda, aí cai a parte que ele não estudou. Ou então, pegadinha é quando o aluno lê com muita pressa e acaba que ele não presta atenção aos detalhes da questão e quer resolver tudo pela regra geral, quando a FGV adora cobrar uma exceção. Cuidado com essa questão. Pedro ajuizou uma ação em face do seu empregador, objetivando a satisfação do pedido de horas extras, suas integrações consectárias. O seu pedido foi julgado improcedente. Se o pedido do caboclo foi julgado improcedente, é porque ele não ganhou nada. Não houve condenação em pecúnia, não houve condenação em dinheiro. Recorre ordinariamente, pretendendo a substituição da decisão por outra de diverso teor tempestivamente. Então, o recurso do empregado é tempestivo. Na análise de primeira admissibilidade recursal, né, no primeiro juízo de admissibilidade, expliquei na aula de ontem, que eu transmiti ao vivo ontem à tarde, que está aí no YouTube, a aula de pressupostos recursais de recurso. Então, se você não assistiu a essa aula que eu gravei ontem, de pressupostos recursais de recurso,
E fosse você, depois que eu terminasse essa transmissão, eu fosse você, ia procurar, tá bem rasinho aí, tá bem facinho, você achar aí essa aula que eu dei ontem às 14 horas, tá? Na análise da primeira admissibilidade recursal, houve um equívoco, o juiz vacilou e negou segmento por intempestivo. Que vacila o juiz? Da decisão que nega segmento, da decisão que nega segmento, cabe o que, negada? Da decisão que nega segmento, cabe agravo de instrumento para destrancar RO. Falei isso ontem. Da decisão que nega segmento, cabe agravo de instrumento, tá? Da decisão, tempestivamente, se interpõe um recurso de... se interpõe o recurso... Deixa eu ver aqui. Se interpõe... É aqui, né? Se interpõe um recurso, cadê? De agravo por instrumento, de acordo com a lei, né? Agravo de instrumento, que tem seu conhecimento negado pelo TRT, por ausência de depósito recursal, referente à metade do valor do depósito recursal, do recurso que se quer destrancar, de acordo com o artigo 899, parágrafo 7º. Realmente, cuidado, realmente, a partir de 2009, 2010, na verdade a partir de 2010. Antes de 2010, o agravo de instrumento não tinha depósito recursal. Hoje, o agravo de instrumento ele tem depósito recursal. Tio, qual é o valor do depósito recursal do agravo de instrumento? Metade do valor do depósito recursal do recurso que você quer destrancar. Se o recurso que você quer destrancar, nesse caso aqui, é o RO, e você depositou 10 mil para o RO, além dos 10 mil para o RO que você já depositou, só que o seu RO foi negado o segmento, por isso que você interpôs agravo de instrumento, o valor do depósito recursal do agravo de instrumento, que deve ser comprovado quando da interposição do recurso, no mesmo momento que você interpõe o agravo de instrumento, você já tem que comprovar o depósito recursal, você já tem que comprovar o depósito recursal, aí você... metade é 50% e metade de 10 mil é 5 mil. Só tem um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é que a reclamação foi julgada improcedente. Se a reclamação foi julgada improcedente, ninguém foi condenado em dinheiro, ninguém foi condenado em pecúnia. E o depósito recursal, ele só é exigível quando houver condenação em dinheiro. Então, cuidado aqui. Não é porque é o reclamante empregado quem está recorrendo, não. Realmente, se o reclamante recorrente for pobre na forma da lei, ele é dispensado do preparo. Mas a questão não disse que ele é pobre. Ah, professor, se ele não é pobre, ele paga. Realmente, se ele não é pobre, ele paga. Mas nesse caso, ele não vai pagar, não vai realizar o depósito recursal, não é porque ele é pobre. Ele não vai realizar porque ele não foi condenado em pecúnia. Então, se o curso Alexandre Teixeira ingressar com reclamação trabalhista contra um empregado seu, e esse empregado for condenado em dinheiro, e esse empregado não for pobre, como os professores do curso não são pobres, né? Com certeza não são, eles não são pobres, e aí se eles quiserem recorrer, eles vão ter que fazer o depósito recursal. Nesse caso aqui, ele não vai fazer o depósito recursal, tem nada a ver com pobreza, que em nenhum momento a questão diz que ele é beneficiário, mas é porque o processo foi julgado improcedente e ninguém foi condenado em pecúnia. Até o empregador, quando ele for condenado, empregador, mas não for condenado em dinheiro, para recorrer, não vai precisar de depósito recursal. Por quê? Porque o artigo 899, parágrafo 1º da CLT, diz que depósito recursal é só quando houver condenação em pecúnia, condenação em dinheiro, tá? Cuidado, ó. A decisão está correta. Não está correta, está falsa. Por que a decisão está errada? A decisão está errada porque o desembargador negou conhecimento ao agravo de instrumento porque é deserto, que faltou preparo. Mas nesse caso, por mais que haja preparo para o agravo de instrumento, mas nesse caso não vai ser depositado nada. Por que não vai ser depositado nada? É porque o cara é empregado. Não, cara. Não é porque ele é empregado. É porque ele é pobre. Não é porque ele é pobre. A questão nem diz que ele é pobre. Ele não vai precisar depositar porque não houve condenação em pecúnia de seu ninguém. Ele não foi condenado em dinheiro. Muito pelo contrário. O processo foi julgado o quê? Improcedente. Decisão está correta? Não. Decisão está o quê? Está falsa. Uma vez que é referido o artigo, afirma que nos casos de interposição... Não, realmente o artigo afirma isso, tá? Que tem que ter depósito recursal de 50% do valor.
Verdade, mas nesse caso o desembargador está errado, porque como não houve condenação em pecúnia, não há, nesse caso, necessidade de depósito recursal nem para o RO e nem para o agravo do instrumento. Letra B. A decisão está correta, não está, uma vez que o preparo, ou realmente o preparo, ele é requisito de admissibilidade, mas quando houver condenação em dinheiro, o que não houve. Letra B. Letra C. Está equivocada. Opa! Pois, em que pese haver necessidade de preparo para deposição de recurso de agravo do instrumento, no problema acima, o pedido foi julgado improcedente, sendo recorrente o autor, portanto, dispensável do preparo verdadeiro. Como o autor, ele foi julgado, o processo dele foi julgado improcedente, não teve condenação em pecúnia, esse item é o verdadeiro. Você está vendo que não tem nada a ver com ele ser empregado pobre. Realmente, se ele for pobre na forma da lei, seja empregado ou empregador pobres, depósitos são isentos de depósito recursal. Empregado não é pobre, empregador não é pobre, para recorrer, quem for condenado em pecúnia, depósito recursal. Letra D, está equivocada sim, pois o recurso de agravo de instrumento na esfera laboral é o único, juntamente com o de embargos. O de embargos, realmente o recurso de embargo de declaração, não necessita de preparo, mas apenas o de embargo de declaração, tá? O de agravo de instrumento precisa sim. Então, letra correta, letra C de casa. Questão 6. Lavrado auto de infração contra uma empresa por alegada violação às normas da CLT, o valor da multa é em R$5.000, pretendendo recorrer administrativamente. Olha, deixa eu dizer uma coisa para ti. Recurso administrativo não precisa de depósito prévio. Tá? Inclusive tem uma súmula, você vai me perdoar, porque eu esqueci qual é a súmula do Supremo Tribunal Federal. Salvo engano, tem uma súmula vinculante do STF. Aí você vai me perdoar que o tio agora esqueceu. Mas o depósito recursal é apenas para recursos judiciais, tá? Apenas para recursos judiciais. Recursos administrativos, não, tá? Então, letra A. Deverá recolher o valor da multa? Falso. Porque para recurso administrativo não é necessário depósito recursal. Apenas se o recurso for judicial. Letra B. Não precisará recolher o valor da multa para ter apreciado recurso administrativo? O item é verdadeiro, tá? Esse item aqui. Letra C. Para ser isento do pagamento da multa, deverá valer-se de ação própria? Não precisa não, porque já é sacramentado, já é entendimento do Supremo Tribunal Federal e do TST, que não há necessidade de depósito recursal para recurso administrativo. Letra D, de doidinha. Não precisará depositar a multa, pois somente será obrigatório se desejar ajuizar ação anulatória? Não. A ação anulatória não precisa depositar nada. A ação rescisória é que precisaria. Questão 6 ou 7. Questão 7. No momento em que a sociedade empresária... essa aqui é legal. E essa aqui a gente vai ter que alterar o gabarito, tá? Essa aqui tem que alterar o gabarito porque ela tinha uma resposta e hoje ela tem outra resposta. No momento em que a sociedade empresária estava fazendo o recolhimento do preparo relativo ao recurso de revista, queria interpor em face de um acordo, houve um lapso, um erro, tá? Não é um lapso, não, cara. É um lapso, um erro do departamento financeiro. E o depósito recursal foi feito com a diferença menor, uma diferença de R$5, que somente foi verificado após o fim do prazo. Diante da situação retratada, de acordo com o entendimento do TST, antigamente, antes do atual CPC entrar em vigor, portanto, antes de 2016, o que valia era a antiga redação da OJ, pessoal, ou é a OJ 140 ou é a 142 da SDI1. Uma delas, do TST, é claro, uma delas fala de embargos de declaração e a outra fala, né, das custas e preparo, tá? Aí realmente eu não sei qual das duas, porque eu sempre confundo uma com a outra. Então, fato é que, antes do atual CPC, qual era o entendimento do TST? O entendimento do TST era passado de que se houvesse recolhimento das custas ou realização de depósito recursal em valor inferior ao devido, ainda que a diferença fosse centavos, ainda que a diferença fosse ínfima relativa a centavos, o recurso era deserto.
E hoje, professor? Hoje não. Hoje a redação da OJ, ou é 140 ou é 142, a redação da OJ mudou. E como a redação da OJ mudou, ela acompanhou o CPC. E hoje, se houver um recolhimento a menor, tanto de custas quanto de depósito recursal, o recorrente vai ser intimado para, no prazo de 5 dias, complementar o preparo. Complementar ou custas ou depósito recursal. Então, letra A diferença é ínfima e deve ser desprezada? Falso. Não vai ser desprezada, tá? O recurso também não vai ser julgado de imediato como deserto, não vai ser, tá? Vai ser dado um prazo de 5 dias para complementação. Letra A estava falsa sempre. Letra B, apesar de pequena, a diferença existe, verdadeiro, cabendo então ao ministro relator do TST intimar a parte para complementação do preparo. O prazo hoje é de 5 dias. Na época que essa questão foi feita, tá? Na época em que ela foi feita, o item B era falso, mas hoje o item B é verdadeiro. O recurso não será conhecido por deserto, ou seja, não será conhecido porque deserto, mesmo que a diferença seja de pequeno valor. Antigamente a resposta era C de casa. Antigamente a resposta era C de casa, hoje não é mais. Hoje a resposta é a B de bola. Letra D de dado, não haver nenhuma disciplina a respeito, caberá a cada magistrado. Mentira, tem disciplina, é aplicado o CPC, nesse caso, de forma subsidiária. E nós temos a OJ, eu acho que é o 140 da SDI1 do TST. Questão 8. Augusto foi empregado de uma lavanderia por 2 anos, tendo sido desligado em setembro de 2018, após receber as verbas da ruptura. Após receber a verba da ruptura, procurou um advogado com a intenção de ajuizar a reclamação trabalhista para postular horas extras não recebidos no pacto laboral. Após a entrevista e colheita de todas as informações, o advogado de Augusto entrou em contato com a empregadora na tentativa de formular um acordo que, após ser debatido e negociado, teve sucesso e foi reduzido a termo. Então as partes ajuizaram uma ação de homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho, em petição conjunta assinada pelo advogado de cada requerente, mas que não foi homologada pelo juiz. Tá? Não foi homologada pelo juiz, por este entender que o valor da conciliação era desfavorável ao trabalhador. Desse modo, o magistrado extinguiu o feito sem solução de mérito. Presta atenção. Essa questão aqui a FGV adora cobrar, porque ela sabe que a galera aqui papoca. Quando o cara ingressa com reclamação trabalhista e nessa reclamação trabalhista ele faz um acordo, o juiz homologa ou o juiz não homologa. Da decisão do juiz que deixar de homologar acordo em reclamação trabalhista, da decisão do juiz que deixar de homologar acordo em reclamação trabalhista, nem cabe a que homologar, nem cabe recurso, a que não homologar, nem cabe recurso e nem mandado de segurança. Diferente de você entrar com uma ação homologatória de acordo extrajudicial. Quando você entra com uma ação, não é reclamação trabalhista, quando você entrar com uma ação homologatória de acordo extrajudicial, se o juiz não homologar, aí cabe recurso e o recurso é o recurso ordinário. Então, não foi homologado pelo juiz, não foi reclamação trabalhista, tá? Não foi reclamação trabalhista. Eles ajuizaram, cada um com seu próprio advogado, e aqui o jus postulante ele é proibido, tem que ter advogado, ajuizaram um acordo, de uma homologação de acordo extrajudicial. Não foi reclamação trabalhista, se o juiz não homologar, recurso. O juiz agiu corretamente, porque não há previsão desse tipo de demanda, falso, há previsão sim desse tipo de demanda hoje, graças a Deus, na Justiça do Trabalho. Letra B, as partes poderão interpor recurso ordinário da decisão que negou homologação, verdadeiríssimo. E como o juiz deixou de homologar, olha que legal, e o recurso é ordinário, e como o juiz deixou de homologar, não houve condenação de ninguém em pecúnia, não houve condenação em dinheiro, esse RO aqui não tem nem depósito recursal, viu? Esse RO aqui não tem nem depósito recursal. Por quê? Porque não houve condenação em dinheiro. Letra C. Augusto e seus empregadores deverão propor autação? Não, eles devem entrar com RO, interpor RO. E letra D. Nada poderá ser feito, falso, tá? Nada poderá ser feito, falso.
porque isso aqui só aconteceria se eu fosse acordo em reclamação trabalhista, mas não é. É acordo em homologação de acordo, né, ação, né, de homologação de acordo extrajudicial. Perfeito? Massa essa, né? Questão 9. Né? Em sede de reclamações trabalhistas, duas sociedades empresárias foram condenadas em primeira instância. A Massa falida, essa aqui já está falida, Massa falida, Calçados Sola Dura, e Instituto Instituto de Seguro Privado do Brasil. Sociedade em liquidação, olha que legal, extrajudicial. A gente já resolveu ela hoje, né? Súmula 86 do TST. Estão livres de preparo, estão livres de custos de depósito acursal as empresas falidas e em liquidação judicial. Falei antes, falei na primeira, foi segunda questão. Liquidação judicial. A liquidação aqui é extrajudicial. Então, a seguro privado que tem liquidação extrajudicial tem que fazer preparo, porque ela está fora da súmula 86 e ela está fora também dos parágrafos 9 e 10 do artigo 899 da bendita CLT. Letra A, e aí das empresas, a massa falida não recolhe, a massa falida não tem preparo, mas a Seguro do Brasil, tá, tem preparo. Letra A, deixar de recolher o depósito acursal e nos dois casos falso, só no da massa falida, tá? Só da massa falida. Deixar de recolher o depósito acursal e as custas no caso da massa falida, mas recolher ambos na liquidação, verdadeiro. Letra B, já o item verdadeiro, tá? Letra C, aí aqui é só uma besteira, né? Recolher nos dois casos tá falso, recolher depósito acursal no caso tá falso também, né? Porque nesse caso aqui, os itens aqui, eles se excluem, tá? Questão 9. Considere 4 situações jurídicas a seguir. A instituição ABCD é instituição sem fins lucrativos. Rosemary é empregadora doméstica. O Instituto Sonhar é filantrópico. Mariana é microempreendedora individual. Considere que todas essas pessoas são empregadoras e têm reclamações trabalhistas ajuizadas contra si e que nenhuma delas comprovou ter as condições para ser beneficiária da justiça gratuita. Assinale a opção que indica nos termos da CLT quem estará isento de efetuar o depósito acursal. Deixa eu te dizer. Olha só. Empregadora doméstica, microempresário individual, tá? Empregadora doméstica, ó, empregadora doméstica, microempresário individual, microempreendedor, tá? Microempreendedor e entidades sem fins, tá? Entidades sem fins lucrativos, metade. Tudo tem ou tem metade. Empregado, dom, metade. Microempreendedor, metade. Microempresário, metade, tá? Entidade sem fim lucrativo, isso aqui sai um pouquinho mais, tem entidade sem fim lucrativo, é de metade. Todas essas aqui, elas pagam metade do depósito recursal, tá? Elas pagam metade do depósito recursal. A única aqui que vai ser isenta é a entidade filantrópica. Tio, qual a diferença entre entidade sem fim lucrativo e entidade filantrópica? Uma pessoa filantropa é aquela pessoa que dá sem receber, tá? A pessoa que dá sem receber. Então a entidade filantrópica, ela dá, não recebe nada em troca, ou nada de volta, tá? A empresa, a entidade sem fim lucrativo, ela te vende, mas ela te vende sem lucro, ela te vende no valor de custo, tá? Então cuidado. Então a única aqui, mais uma vez, são os parágrafos 9 e 10 do artigo 899 da CLT, tá? Apenas aqui, que é o Instituto Sonhar, somente o Instituto Sonhar, que é a entidade filantrópica, que é quem é filantropo, da entidade filantrópica. Se você é um filantropo, você é um bilionário filantropo, ou você, eu acho que tem muito mais, valor. Não estou desprezando quem é rico e faz filantropia, não. Mas, para mim, né, tem muito mais valor aquela pessoa que não tem nada, ou tem pouco, e ainda assim dá, do que aquela pessoa que tem muito e dá. Ambas
ambas acredito que irão para o céu, né? Mas eu acho que se tiver um meritômetro lá, talvez, né, o meritômetro daquela pessoa que tem menos ainda assim dá, se desfaz, se despoja daquilo, acho que tem um pouquinho mais, um real, um centavo mais de mérito. Perfeito? Tranquilo? E a 11, eu acho que a 11 é a última, né? A 11 é a última aqui, mas já já o tio vai continuar aqui. Já já eu continuo com as questões de recurso, tá? E 11, Heloísa é empregada doméstica e em julho de 2019 ajuizou a ação contra a sua ex-empregadora, tá? Selma Reis. Após regularmente instruída, foi prolatada a sentença julgando o pedido procedente em parte. A sentença foi proferida de forma líquida, houve condenação em pecúnia. A sentença foi proferida de forma líquida no valor de R$ 9.000 e as custas 2% 180. A ex-empregadora, não se conformando com a decisão, pretende dela recorrer, indica a opção que corresponde ao preparo, que a empregadora tem que resolver. Empregadora doméstica, de metade do depósito recursal, tá? Tratando-se de empregador doméstico, só haverá satisfazer não, além das custas, metade do depósito recursal. Deverá recolher integralmente custos verdadeiro e depósito recursal não. Empregadora doméstica, ó, microempreendedor, né? Microempresário, de metade, né? Microempreendedor individual, de metade. E entidades, né? E entidades sem fins, né? Sem, né? É o metade voltando. Entidades sem fim lucrativo, né? Ó, entidades sem fim, ó, tem também, né? Tem também, então metade depósito recursal. Letra C, por ser empregador doméstico, basta efetuar o depósito recursal, não as custas também. Deverá recolher as custas e metade do depósito recursal, que são os parágrafos 9 e 10 do artigo, pela milésima vez, 899 da CLT. Perfeito? Tranquilo? Seguinte, o tio eu esqueci de pegar água, então eu vou só colocar aqui na vinheta, vou beber água e volto. Não sai não, porque a aula não acabou. Eu vou resolver agora, acho que 30, se não me engano são 30 questões, né? 30 questões de processo, de recurso. Eu vou só beber água ali e volto. É que o tio esqueceu de trazer a aguinha dele, tá? Pronto. Tio voltou. Ai, aí o tio ainda vem com a canequinha Sat, olha só, canequinha. Caneca Sat aí pra você. Tá? Vamos lá. Bora pra cá. Na verdade, pessoal, aqui não é preto com dourado. Isso aqui era pra ser um azul. Mas quando o azul foi colocado em cima do dourado, ficou preto. Não tem como... Aí tem que... Pra poder a gente atingir a cor azul aí, o cara tem que fazer vários testes, aí ele desistiu. Vamos lá, né? Bora brincadeira aqui. Vamos agora brincar com recursos no processo de trabalho. Vai ser da questão 12 até a questão... Isso, da questão 12 até a questão 17.
Então deixa o tiozinho aqui voltar, tiozinho. Já tá perto dos cinquentinho, tiozinho. Vamos lá. Agora para recurso no processo de trabalho. São todas as questões de recurso que já caíram, tá? Todas as que já caíram de recurso de 2010. Só tive que tirar duas, porque as duas realmente não tinham resposta de jeito nenhum hoje, por conta da sistemática que deu uma mudada com a reforma. Mas fora essas duas, todas foram resolvidas aqui, tá? Cadê? Vamos lá. E o rato é morto de fome aqui. Pedir alguma coisa aqui, porque senão os restaurantes fecham o delivery, porque é domingo à noite aqui. Tá aqui já quase 9 da noite aqui. Então vamos lá. Questão 12. Sobre o manejo, que aqui tem um parênteses, sobre o manejo do recurso adesivo na Justiça do Trabalho, assinale a correta. O recurso adesivo já caiu 2 vezes na segunda fase, já caiu 2 vezes na primeira fase. O recurso adesivo ele é previsto no CPC, mas ele é perfeitamente aplicável no processo de trabalho. Tio, quando é que cabe recurso adesivo? Para caber, bem rapidinho aqui, é fácil. Para caber recurso adesivo, primeiro eu preciso ter uma sentença que julga o processo parcialmente procedente. Quando eu tenho uma ação, uma sentença que julga o processo parcialmente procedente, tanto vai ter interesse de recorrer o reclamante, quanto vai ter interesse de recorrer a reclamada, porque foi parcialmente procedente. Um ganhou e perdeu, outro ganhou e perdeu. Reclamante fez 5 pedidos, reclamante ganhou 3 e perdeu 2. Se o reclamante ganhou 3 e perdeu 2, ele tem todo o interesse de recorrer dos 2, né, que ele perdeu. E o reclamado ganhou 2 e perdeu 3, o reclamado vai recorrer dos 3. Aí, vamos imaginar a seguinte situação, que o reclamante, dentro de 8 dias, o reclamante interpõe o RO e o reclamado não. Vixe, ele perdeu o prazo do recurso? Perdeu. Ele perdeu o prazo do recurso. Aí o juiz recebe o RO do reclamante, tá? O juiz recebe o RO do reclamante, faz o juízo de admissibilidade e intima o reclamado para apresentar em 8 dias o quê? Contra-razões ao recurso ordinário. Acontece que a lei processual civil, aplicada ao processo de trabalho, ela criou uma aberração jurídica chamada o quê? Chamada recurso adesivo. O recurso adesivo nada mais é do que você não perdeu o prazo do recurso, então a lei te deu uma segunda chance. Ela vai te dar uma segunda chance para você recorrer. Então, se a decisão foi parcialmente procedente, ou, no caso, não é a mesma coisa de dizer o quê? Houve sucumbência recíproca, tem interesse de recorrer reclamante e reclamado. Por exemplo, o reclamante recorre e o reclamado não, por mais que o reclamado aqui tenha perdido o prazo do recurso, mas ele vai ter uma outra chance. E a outra chance dele vai ser com as contrarrazões. Então, no mesmo prazo que ele tinha para apresentar as contrarrazões, ele vai apresentar o recurso ordinário adesivo. Recurso ordinário que era para ter sido apresentado aqui, só que ele perdeu o prazo. E aí, como o recurso do reclamante foi admitido, o juiz, ao admitir o recurso do reclamante, intimou o reclamado para contrarrazões. Aí, no prazo das contrarrazões, artigo 543 do CPC, inclusive. Aí, no prazo e parágrafos e incisos, né? E no prazo das contrarrazões, ele apresenta o recurso ordinário adesivo. Esse recurso ordinário adesivo, como o próprio nome está dizendo, ele vai grudar. Ele vai adesivar, grudar ao recurso ordinário do reclamado. E se o recurso ordinário do reclamante, lá em cima no tribunal tiver algum defeito e não for conhecido, vão embora o recurso ordinário do reclamante e o adesivo do reclamado para largar de ser besta. E a matéria veiculada no recurso adesivo não precisa ter relação com a do recurso principal. Então vamos lá. Letra A. É cabível e a matéria é cabível no processo de trabalho, né? O adesivo, aqui, o adesivozão aqui. E a matéria nele veiculada não precisa estar relacionada com o recurso principal verdadeiro. Aliás, pessoal, caramba, eu não acredito que eu esqueci qual é a súmula. Acho que é a 283. Súmula 2. Hoje eu tô tão ruim de súmula. Ou é 383? Não, 383 é de. Não acredito não.
Ah, voltou. Né? Súmula, salvo engano, 283 do TST. Nós temos 4 recursos adesivos. O recurso ordinário adesivo, o recurso de revista adesivo, o recurso de agravo de petição adesivo e o recurso de embargos de divergência adesivo. Então, essa súmula, salvo engano, é a 283 do TST. Essa súmula deixa bem claro que o recurso adesivo ele é admitido no processo de trabalho e cabem 4 recursos adesivos. Recurso ordinário adesivo, recurso de revista adesivo, recurso de agravo de petição, que é lá da execução, recurso de agravo de petição adesivo e recurso de embargos de declaração, tá? Recurso de embargos de declaração adesivo, perfeito? Então, a resposta para a letra A, vamos lá o resto aqui. Vamos lá o resto aqui. É incabível na Justiça do Trabalho porque não há previsão legal? Falso, né? Não há previsão legal, é verdade que não há previsão legal, mas ele é cabível por aplicação subsidiária do CPC ao processo de trabalho. É cabível, verdadeiro, pressupondo sucumbência recíproca, verdadeiro, e caso interposto pela empresa, fique isento de preparo, é falso, né? O recurso adesivo, assim como o recurso principal, se o empregador tivesse optado por ele, né, recurso principal, tá? Ele teria que ter as custas e o depósito recursal. Letra D é incabível, mas a matéria é cabível, perdão, verdadeiro, mas a matéria nele vinculada precisa estar, não precisa ter nada a ver com a matéria do recurso principal, perfeito? 13. Com relação aos recursos, tá? Com relação aos recursos no processo de trabalho, é correto afirmar que, aula de ontem, quem perdeu a aula de ontem, depois dessa aula aqui, vai assistir a aula de ontem. Cabe interposição de recurso de revista em face de acórdão, decisão proferida, né, pelo agravo de instrumento, em agravo de instrumento. Ó, deixa eu te contar um segredo, ó. Vara do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho e Supremo Tribunal Federal, tá? Recurso ordinário cabe da vara para o TRT, recurso ordinário do TRT para o TST e recurso ordinário do TST para o STF. Cuidado, sempre, eu vou te explicar agora e no outra questão mais tarde. Quando é que vai caber recurso ordinário da vara para o TRT? Cabe recurso ordinário da vara para o TRT quando a vara julgar uma ação. Então, quando a vara julga ação, RO para o TRT. Quando o TRT julgar uma ação, recurso ordinário para o TST. Que ação? O TRT julgou um habeas corpus, o TRT julgou um mandado de segurança, o TRT julgou um dissídio coletivo, o TRT julgou uma ação rescisória, RO para o TST. Quando o TST julgar uma ação, RO para o STF, TST julgou um mandado de segurança, TST julgou um habeas corpus, TST julgou um habeas data, TST julgou um mandado de injunção, tá? Aí, decisão negativa, recurso ordinário para o STF. Quando é que vai caber RO? Vai caber RO quando o órgão de jurisdição trabalhista, expliquei na aula isso aqui, quando o órgão de jurisdição trabalhista, ele julgar uma ação. Tio, eu jurava que do TRT para o TST fosse recurso de revista, e só que recurso de revista só cabe das decisões do TRT que julgarem o que? RO. Então, a vara do trabalho julga uma ação. Quando a vara do trabalho julgar uma ação, RO para o TRT. Quando o TRT julgar o RO. Quando o TRT julgar o RO, aí vai caber recurso de revista. Então, só cabe recurso de revista. Isso aqui no processo de conhecimento. Não estou falando em processo de execução. Processo de conhecimento. Quando o TRT julgar o RO, que veio da vara, é que vai caber recurso de revista. Então, só cabe recurso de revista das decisões dos TRTs em RO. Se o TRT julgar qualquer outra coisa, não cabe recurso de revista. Cabe qualquer outra coisa. Só vai caber recurso de revista quando o TRT julgar um RO. Então, letra A está falsa. Artigo, inclusive, 896 da CLT. Letra B de bode. O recurso adesível, olha pessoal, quem está aqui de novo. O recurso adesível é compatível com o processo de trabalho, verdadeiro, tá? O artigo 543 do CPC, que prevê o adesivo, ele é compatível com o processo de trabalho no prazo de 8 dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, olha só, agravo de petição, verdadeiro, recurso de revista e de embargos, que é exatamente o que diz a súmula 283
do TST. São as 4 hipóteses de cabimento de agravo de recurso adesivo. Quais são as 4 hipóteses de cabimento de recurso adesivo no processo de trabalho? Recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição e embargos ao... Esses embargos aqui são os embargos ao TST, também conhecidos de embargos de divergência, tá? Sendo necessário que a matéria nele vinculada... aqui tá falso, né? Porque não é necessário que a matéria nele vinculada tenha nada a ver com o recurso principal, tá? Então tá falso. Tá tão bonitinho, aí ficou falso. Letra C. São incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão de admissibilidade de recurso de revista. Cara, essa questão parece difícil, mas não é. Não é só de recurso de revista, não. Quando a decisão for de inadmissibilidade, não admissibilidade de recurso, de recurso. Quando a decisão for de inadmissibilidade, não admito o recurso de revista. Por quê? Porque é intempestivo, porque deserto, porque irregular de representação, porque o recorrente não tem interesse de recorrer, porque ele não tem capacidade. Quando o recurso não for admitido, cabe agravo de instrumento. Mas quando cabe recurso, no caso agravo de instrumento, cabe recurso. Mas das decisões que admitem, não cabem nada. Tá? Das decisões que admitem, tá? Ó, da decisão de admissibilidade, tá? De admissibilidade não cabe das decisões de admissibilidade podem caber embargos de declaração, tá? Das decisões de admissibilidade pode caber embargos de declaração. Esse é o entendimento atual do Tribunal Superior do Trabalho, tá? E na Justiça do Trabalho, todas as decisões interlocutórias são irrecorríveis, não, todas não, né? Aquelas da súmula 200, que a decisão interlocutória de um processo de trabalho, ela é irrecorrível de imediato, mas não todas, porque tem exceção, aquela, né, da súmula 214, letra C de casa, né, que a gente vai já ver do TST, aquela 214 C de casa do TST, que é quando a exceção de prazo de atividade ele é acolhida, exceção, que é quando a exceção de incompetência relativa ela é acolhida, tá? De novo, ela é acolhida, perfeito? Ela é acolhida, e aí manda para um outro TRT de outra região. Eu vou explicar na outra questão. Então, por enquanto, só esse todos aqui a torna o item falso. Tio, eu não entendi a letra C porque você se atrapalhou. Verdadeiro, me atrapalhei aqui, tá? Então, quando houver decisão, tá, de inadmissibilidade de recurso, não admite o recurso, cabe recurso. Pode caber o agravo de instrumento, pode caber o agravo. Mas quando for decisão de admissibilidade, admite recurso, não cabe nada. Nenhum recurso, nem embargos de declaração, tá? Não cabe nenhum recurso e nem embargos de declaração. Decisão que admite recurso, não cabe recurso. Decisão que não admite recurso, cabe recurso. O agravo de instrumento, até embargo de declaração cabem, desde que seja decisão de inadmissibilidade. Quando a decisão admite o recurso, não cabe recurso, tá? Nem embargo de declaração. Perfeito? Eu acho que aqui a súmula, pessoal, eu não tenho certeza, eu acho que é a súmula 357 do TST, vocês vão me perdoar, tem uma súmula, mas não precisa saber a súmula, basta entender. Não admitiu o recurso? Tem recurso. Ou agravo de instrumento, ou embargo de declaração. Admitiu o recurso? Não cabe recurso. Da decisão que admite, não cabe recurso, tá? Próximo. 14. Aqui. Vamos lá. 14. Caio Metalúrgico ajuizou a ação trabalhista em face da empresa Ômega, postulando sua reintegração ao emprego, pois, segundo suas alegações, teria se dispensado no curso da estabilidade sindical. Postulou ainda a concessão de medida liminar. Essa aqui já caiu, pessoal, 3 ou 4 vezes na primeira fase.
postulou ainda concessão de medida liminar, visando a tal integração até o fim do processo, com base no 6510 da CLT. O juiz, ao apreciar o pedido liminar antes da citação da ré, tá? Antecipação de tutela antes da sentença, decidiu pela sua denegação, dando prosseguimento ao feito. Cara, decisão que dá liminar, decisão que nega liminar, é decisão interlocutória. E as decisões interlocutórias no processo de trabalho, elas são, via de regra, irrecorríveis de imediato. As decisões interlocutórias no processo de trabalho, elas são irrecorríveis de imediato, que é o parágrafo, mas toda regra tem exceção. Vamos já ver a exceção numa outra questão ainda hoje, tá? Que é o parágrafo 1º do artigo 893 da CLT. Toda regra tem exceção. E aqui vai ter uma exceção, mas por enquanto, as decisões interlocutórias, elas são que irrecorríveis de imediato. O que é que o caboclo pode fazer? Nesse caso, em que ele pede a liminar, e a liminar ela é indeferida, quem se prejudicou pelo indeferimento da liminar, ou quem se prejudicar pelo deferimento da liminar, como a decisão é interlocutória e ela não é recorrível de imediato, o que é que você pode fazer? Você protesta para resguardar o seu direito de protesta e consta em ato o protesto, né, bestão? Você protesta, constando em ato um protesto, para resguardar o seu direito de, lá na sentença, lá no RO da sentença, no RO da sentença que julgou o processo, você levantar o protesto como preliminar do seu recurso. Ou, nasceu de 7 meses, não quer esperar mandado de segurança. Nasceu de 7 meses, não quer esperar mandado de segurança. Vocês vão ver que vão resolver umas 4 questões sobre isso. Então, decisão que nega liminar, decisão que rejeita liminar, que indefere liminar, é interlocutória, não cabe recurso, mas pode caber mandado de segurança, e mandado de segurança não é recurso, é ação, tá? A natureza jurídica da decisão denegata liminar é interlocutória, verdadeiro, não cabendo recurso de imediato, verdadeiro. Aí devendo se deferir da liminar, não, porra. Aí ou você protesta e espera a sentença para no RO levantar como preliminar, ou então você entra com mandado de segurança. A natureza jurídica da denegata liminar é interlocutória, verdadeiro, não cabendo recurso de imediato, verdadeiro, razão pela qual cabível, mandado de segurança, verdadeiro. Tá? Letra B de bola. Letra C. A natureza jurídica da decisão denegata liminar é terminativa? Não. O que é uma decisão terminativa? Oh, meu Deus. Decisão terminativa. O que é? Vamos lá. Decisão, vamos lá, bem rapidinho. Decisão definitiva. Decisão definitiva. Uma decisão, ela é definitiva quando ela julga um mérito. Julgou um mérito, é definitiva. Quando é que a decisão é terminativa? Quando ela extingue o feito sem solução de mérito. Ao acolher, por exemplo, uma preliminar de incompetência absoluta, ao acolher, por exemplo, uma preliminar de litispendência, uma preliminar de coisa julgada, uma preliminar de legitimidade da parte, uma preliminar de inépcia da petição inicial. Então, enquanto as decisões definitivas, elas julgam o mérito, reconheço o vínculo empregatício, não reconheço o vínculo, reconheço as horas extras, não reconheço as horas extras, enquanto a decisão definitiva ela julga o mérito, a terminativa ela extingue o feito sem solução de mérito, extingue o feito ao reconhecer uma preliminar, tá? E as decisões interlocutórias, cadê você, cursor? E as decisões interlocutórias, elas nem decidem o mérito, nem julgam o mérito. O juiz decide uma questão processual, porque a decisão interlocutória, estou só errando aqui o cursor, a decisão interlocutória, ela tem natureza processual, o juiz decide uma questão processual, mas ao invés de o processo ser extinto, como na terminativa, o processo continua. Excelência, pela ordem. Eu gostaria de ouvir a testemunha tal. O juiz nego, não vai ouvir a testemunha não. O juiz não extinguiu o processo continuou, decisão interlocutória, da qual não cabe recurso, tá? Aí, não, ela não é terminativa.
Porque se fosse terminativa, ela tinha extinto o processo em solução de mérito. Ela é interlocutória, o juiz deu a liminar, negou a liminar, o processo não é extinto, o processo continua, então ela é interlocutória. Então tá falso, tá? Tá falso. Letra D, natureza da questão denegada liminar é definitiva? Não, porque ela não decide o mérito, não decide o mérito de forma permanente. Ela só vai decidir o mérito na sentença, então a danada também é falsa. Questão 15. Rita é engenheira do trabalho e trabalhou na empresa Irmãos Construtores Limitada por 3 anos. Ao ser dispensada, ajuizou a ação trabalhista em face da ex-empregadora. Como tinha experiência na área de recursos humanos, de empregos anteriores, Rita decidiu ela própria fazer a sua defesa. Então, a Rita, utilizando... Cadê a Ritinha? A Rita, utilizando do jus postulante, ela resolveu ela mesma, tá? Decidiu ela mesma fazer a sua defesa. Não buscando, portanto, a assistência de advogado ao sindicato. Elaborou a petição inicial, compareceu à audiência, tudo isso pode, né? O artigo 791 da CLT permite isso aí, né? Artigo 791 da CLT permite isso aí, que é o jus postulante. Elaborou a petição inicial, compareceu à audiência e formulou perguntas às testemunhas e à parte ré. Boa, né? Muito boa, obedecendo a lei que os juízes não querem obedecer. Ao término da instrução, o juiz prolatou sentença de improcedência do petitório de Rita, então Rita perdeu o processo, a qual, inconformada, interpôs RO, que teve negado o provimento, sendo mantida a sentença de primeiro grau. Inconformada, adotando o mesmo sistema, entendendo que tinha havido violação literal de dispositivo constitucional, tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão, Rita, da mesma forma e desacompanhada de advogado, Rita se lascou foi agora, tá? Interpõe recurso de revista, já matamos a questão. Você sabe que jus postulante é só para reclamação, as peças que mais caem, reclamação, contestação e RO. O que não for reclamação, o que não for contestação, o que não for RO tem que ter advogado, inclusive súmula 425 do TST. Ela fez reclamação? Pode. Ela fez a defesa? Pode. Ela entrou com RO? Pode, mas recurso de revista não. O que não for reclamação, o que não for contestação, o que não for RO, não pode, tá? Então vamos lá. O recurso deverá ser conhecido e provido falso, porque está havendo ali irregularidade de representação, pessoal, porque ela não está representada por advogado. O recurso deve ser endereçado ao STF? Não, porque das decisões, já vimos hoje, ó, das decisões do TRT que julgam recurso ordinário, cabe recurso de revista. E recurso de revista cabe quando o TRT julgar o RO e afrontar uma lei federal, recurso de revista. Quando o TRT julgar o RO e afrontar a Constituição Federal, recurso de revista. Quando o TRT julgar o RO e divergir de uma súmula do TST ou de uma súmula do Supremo Tribunal Federal ou divergir de um OJ, cabe recurso de revista. Então, mesmo que haja afronta à Constituição, não é recurso extraordinário direto. Se o TRT, ao julgar o RO, afrontou a Constituição, é recurso de revista, artigo 896, a linha A da CLT e a linha C da CLT. Não cabe mais recurso? Recurso cabe. TRT julgou o RO, recurso de revista, só que ela tem que estar o quê? Representada por advogado. O recurso deverá ser negado o segmento por irregularidade de representação, verdadeiro, né? O item é o verdadeiro, tá? Questão 16. Determinada turma, olha só, determinada turma do TST não conheceu do recurso de revista interposto pela empresa Alfa Empreendimentos Limitada em razão de a decisão recorrida proferida pelo TRT em sede de recurso ordinário está em perfeita consonância com o enunciado de súmula do TST. Foi o que aconteceu, TRT, vamos lá. Que foi o que aconteceu, TRT julgou o RO, e quando o TRT julga RO, cabe o recurso de revista. Mas quando é que cabe o recurso de revista? Quando o TRT, ao julgar o RO, botar bem aqui, né? Quando o TRT, ao julgar o RO, violar lei federal,
violar a Constituição Federal ou for contra a decisão do TRT que julgou RO, for contra uma súmula do TST ou uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou um OJ, quando ela for contra súmula do TST, contra súmula vinculante do STF ou contra um OJ. Nesse caso, a questão está dizendo que o TST, quando foi julgar o recurso de revista, diz que esse recurso de revista não cabe. Por que não cabe? Porque a decisão do TRT que julgou o RO está de acordo com súmula do TST. Se estivesse contra súmula do TST, caberia, mas não está contra a súmula. A decisão que julgou o RO não está contra uma súmula. A decisão que julgou o RO está exatamente igual à súmula, portanto não cabe recurso de revista. Transcorrido in albis, em branco, perdeu o prazo, transcorrido in albis o prazo recursal, a decisão transitou em julgado, na condição de advogado contratado pela respectiva empresa para ajuizamento de ação rescisória. É correto afirmar que, cara, presta atenção, não erra, porque essa questão aqui a galera é doida para errar. Presta atenção. Quando você quiser, ação rescisória. Ação rescisória de decisão, presta atenção. Ação rescisória de sentença transitada em julgado, tá? Ação rescisória de sentença. Voltei. Ação rescisória. Cadê o que eu fico perdendo aqui direto o cursor? Ação rescisória de sentença de vara transitada em julgado, TRT. Ação rescisória, olha só, ação rescisória de acórdão do TRT transitada em julgado, não R, é no TRT. Presta atenção. Professor, meu amigo, isso é lei. Vou já colocar a lei aqui. Fique na sua que isso aqui é lei. Mas o professor... Amigo, isso é lei. Lei, não se discute, é lei. Então vamos lá. Ação rescisória de uma sentença de vara, tá? Ação rescisória de uma sentença de vara transitada em julgado, competência do TRT. Ação rescisória de um acórdão, de uma decisão do TRT transitada em julgado é no próprio TRT. Onde é que está isso, professor? Isso você vai encontrar na CLT, meu filho. No artigo 678 da CLT, item C de casa. Tá? Leia ele todinho. Leia o 678 todinho que você encontra. Leia o 678 todo que você encontra. Tá? Presta atenção agora. TST. Ação rescisória. Decisão do TST, acórdão do TST, decisão do TST, transitado em julgado. Ação rescisória é no próprio TST. Incrível, né? Mas é verdade. Ação rescisória no próprio TST. Moral da história, o TRT e o TST, eles têm competência, moral da história, o TRT os TRTs e o TST, eles têm competência para processar e julgar ações rescisórias de suas próprias decisões. Então, um acórdão do TRT transitado em julgado, rescisória no próprio TRT. Acórdão do TST transitado em julgado, a ação rescisória é no próprio TST. Acórdão do STF transitado em julgado, ação rescisória no próprio STF, tá? Ação rescisória no próprio Supremo Tribunal Federal. Moral da história, os tribunais têm competência para processar e julgar suas próprias decisões. No caso aqui do TST, artigos 2 e 3, na verdade é o 3, tá? Da lei, será que vai caber a lei aqui? Da lei, vou botar bem aqui, da lei 7701/88, tá? Cuidado com isso aqui. Depois que acabar essa aula, veja e reveja esse vídeo. Ixi, eu respondi já? Aí tá.
Então vamos lá. Então a pergunta dele né? A rescisória, vai ajuizar a rescisória no TST, né? A decisão foi do TST, vai ajuizar a rescisória no TST. A competência é do TRT, já bem isso aqui, hein? Na condição de advogado contratado pela empresa, para ajuizamento da ação rescisória, é correto afirmar que a decisão rescindenda será proferida pelo aqui não tem, né? Pelo TST, não vai ser pelo TRT, a decisão vai ser pelo TST. TST que não conheceu recurso de revista, tendo competência originária, uma das turmas do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Só um detalhe bem aqui. Quem julga a ação rescisória é a SDI, no caso é a SDI 2. A competência das turmas, tá? A competência das turmas do TST, a competência são para recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista, tá? A SDI, a mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, a ação rescisória é na SDI. Então aqui tá certo. Tá certo aqui. A competência das turmas não, que a competência da turma é só para recurso de revista e agravo de instrumento. Letra C, do TRT, tá falso, né? Aí letra D, do TRT, que não conheceu recurso de, do TST, perdão, que não conheceu recurso de revista, tendo competência originária, no caso, uma das SDIs, no caso aqui, para ser mais específico, a SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho, tá? SDI 2 SDI, cursorzinho marromeno, SDI 2, perfeito? Para a próxima, 17. A respeito do recurso de revista, a gente já viu várias aqui sobre recurso de revista, dá para a gente matar essa aqui, ó. É cabível para corrigir decisões de recurso ordinário, decisões de recurso ordinário, lembra? Só cabe artigo 896, inclusive, artigo 896 da CLT, só cabe recurso de revista das decisões do TRT em recurso ordinário. Se o TRT julgar qualquer outra coisa, cabe qualquer outra coisa. Só vai caber recurso ordinário, só vai caber recurso de revista das decisões do TRT em recurso ordinário. Só estou lembrando a você que isso aqui é processo de conhecimento. Execução são outras questões, tá? O que é que está errado aqui? Havendo a apreciação das provas, falso. Recurso de revista, somente matéria exclusiva de direito, não sendo possível a apreciação de provas, súmula 126 do TST. Letra B de bode, é cabível nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, verdadeiro. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, verdadeiro cabe, somente por contrariedade à súmula do TST e à violação da Constituição da República, esse item está verdadeiro, tá? Aí, cara, é o artigo 896, eu não vou saber qual é e parágrafos da CLT, tá? Aí você acrescenta aqui, tá? Os parágrafos da CLT. Letra C de casa, é cabível em sede de execução, de decisão de embargos e execução, nas mesmas... Cara, seguinte, letra C. Recurso de revista, naquela professora maravilhosa, a professora Ariana, que ela diz assim, recurso de revista, não esquece mais o que a professora Ariana diz, recurso de revista na execução só quando ofender a Constituição. Por isso que a gente vai ver recurso de revista lá. Aqui não. Recurso de revista, em regra, não cabe recurso de revista na execução. Por quê? Recurso de revista na execução só quando ofender a Constituição e hoje, quando ofender a Constituição e quando houver matéria fiscal, né? Matéria fiscal previdenciária. Se ofender a Constituição e matéria previdenciária, recurso de revista na execução. Mas a regra é que não cabe recurso de revista na execução, também artigo 896. Os meus amores vão me perdoar, mas não sei se é o parágrafo 12, o tio 11 ou 12, o tio não lembra. Se é o parágrafo 11 ou o parágrafo 12 ou o parágrafo 6º, o tio não lembra, tá? Mas é o artigo 896, vale a pena ler todo. Então, é cabível na execução? Falso. A regra é que ele é incabível. Quando é que ele vai caber excepcionalmente?
quando ofender a Constituição e quando houver matéria previdenciária, fiscal previdenciária, tá? Letra D, não é cabível para a reforma de decisão visando a uniformização da jurisprudência. Exato, ele não é cabível. O porquê? Porque quando você quer uniformizar a jurisprudência, são os chamados embargos ao TST, também conhecidos como embargos de divergência. Os embargos ao TST, conhecidos como embargos de divergência, são exatamente o recurso que você usa para uniformizar o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, artigo 894, inciso 2º da CLT. Questão 18. Uma reclamação... Ah, exato. Ó, aquela das... Pronto. Aqui é que eu vou te explicar aquela das que eu fiquei devendo, ó, da súmula 214, sei de casa do TST. Em uma reclamação... Cara, eu falo o seguinte, deixa eu explicar logo, porque já mato esse e outros. Então, olha só. Imagina aqui, ó. Empregado contratado em Fortaleza... Deixa eu explicar, vou nem ler a questão. Empregado contratado em Fortaleza para prestar serviços no Recife. Serviços em Sobral e serviços no Recife. Vamos lá. Empregado contratado em Fortaleza para prestar serviços em Sobral. Fortaleza e Sobral estão sob a jurisdição do TRT da 7ª Região. Então, a vara competente é de Fortaleza, mas o teimoso ingressou com reclamação trabalhista em... Droga, a vara competente é de Sobral, que é prestação de serviços, mas o teimoso ingressou com reclamação trabalhista em Fortaleza. O reclamado recebeu a notificação, exceção de incompetência relativa. O juiz recebeu a exceção, suspendeu a audiência, intimou a outra parte para em 5 dias se manifestar, a outra parte se manifesta, os autos vêm conclusos ao juiz, o juiz vai decidir. Se o juiz decidir rejeitar a exceção, o processo fica em Fortaleza. Se o juiz decidir acolher a exceção, o processo vai para Sobral. Essa decisão do juiz que acolheu a exceção e mandou o processo para a cidade de Sobral, que fica sob a jurisdição da 7ª Região, que é a mesma de Fortaleza, é interlocutória, não cabe recurso. É interlocutória, não cabe recurso. É o parágrafo 2º do artigo 799 da CLT. Agora, empregado contratado em Fortaleza para trabalhar no Recife, 6ª Região. O cara teimoso, claro que é competência do Recife, colocado a prestação de serviço, mas o caboclo teimoso ingressou com reclamação em Fortaleza. Aí o custo do Recife recebeu a notificação, exceção de 5 dias da notificação, exceção de competência relativa, juiz recebe, tá, eletronicamente inclusive, juiz recebe, suspende a audiência, intima outra parte para se manifestar, outra parte se manifestou, autos conclusos. Se o juiz rejeitar a exceção, o processo fica em Fortaleza. Se o juiz acolher a exceção, mandando o processo para Recife, só que o processo estava em Fortaleza, 7ª Região. Recife é 6ª. Moral da história, quando o juiz acolher a exceção de incompetência relativa e determinar a remessa do processo para uma outra vara que pertence a um outro tribunal, essa decisão aqui interlocutória, dela cabe recurso. E o recurso é o recurso ordinário nos atos termos da súmula 214 sei de casa. Por isso que aquele item daquela outra questão que diz que todas as interlocutórias são irrecorríveis está falso, porque nesse caso, essa interlocutória dela cabe recurso. Questão 18, tá? Questão 18. Uma reclamação trabalhista é ajuizada em São Paulo, 2ª Região. E na audiência designada, a reclamada apresenta propostas escritas sob a forma de contestação. Só que essa questão aqui ela é anterior à reforma. Como essa questão aqui ela é anterior à reforma, antes da reforma, você apresentava a exceção de incompetência relativa na audiência juntamente com a defesa. Hoje não. Hoje, com a reforma trabalhista, artigos 799 e 800 da CLT, você não apresenta mais a exceção de competência relativa na audiência, você não apresenta mais a exceção de competência relativa com a contestação, você só vai apresentar a exceção de competência relativa antes da audiência, bem antes, porque essa audiência vai ficar o quê? Suspensa. O prazo qual é? 5 dias da notificação do reclamado, tá?
enfim, releva. Pois o autor sempre trabalhou em Minas Gerais, que na sua ótica deve ser o local da competência. Após vista ao exceto, que naquela época era de 24 horas, hoje é de 5 dias, na forma do artigo 800, e confirmada a prestação de serviços noutra localidade, o juiz acolhe a exceção e determina a remessa dos autos para Minas Gerais. Olha só, o processo estava em São Paulo, segunda região, porque a primeira região é Rio de Janeiro, São Paulo, segunda região, e o juiz mandou o processo para Minas Gerais, terceira região. O juiz, ao acolher a exceção de competência relativa, determinou a remessa do processo para outra vara que pertence a um outro tribunal. Nesse caso, essa decisão interlocutória ela é recorrível de imediato, recurso ordinário, súmula 214, sei de casa. Então, aqui vou logo tela aqui, né? Súmula 214, sei de casa do TST. Cabe de imediato recurso de agravo de instrumento? Não. Recurso cabível RO. Nada há a fazer, falso. Ela é interlocutória? É interlocutória, mas, nesse caso, tem recurso, é o RO, exatamente súmula 214, sei de casa. Cabe à parte deixar consignado protesto? Não, nesse caso não consigna no protesto. Nesse caso, como tem recurso de imediato, é RO. Cabe de imediato interposição de RO para o TRT de São Paulo. O TRT de São Paulo foi o que proferiu a decisão. Letra C. Em ação que tramitou sobre o o procedimento sumaríssimo, já resolvemos essa. Já fizemos uma dessa daqui, aí sair bem tranquilinha. Em ação que tramitou sobre o procedimento sumaríssimo, o juiz decidiu que determinado pedido de forma contrária ao disposto numa OJ do TST, em sede de RO e com o mesmo fundamento, o TRT manteve a decisão. Foi o que aconteceu? TRT julgou um RO diferente de um OJ. Se o procedimento fosse ordinário, caberia. Só que no procedimento sumaríssimo, só cabe recurso de revista, no procedimento sumaríssimo, se a decisão do TRT que julgou o RO violar ou a Constituição Federal ou súmula do TST. Se violar, olha só, se violar uma lei federal, não cabe recurso de revista. Deixa transitar em julgado rescisória. Se violar um OJ, não cabe recurso de revista. Deixa transitar em julgado rescisória. Moral da história, como o procedimento é sumaríssimo, recurso de revista só cabe das decisões do TRT que julgarem RO e afrontarem ou a Constituição Federal ou súmula do TST, artigo 896, você vai me perdoar aí, parágrafos da CLT, porque eu não sei o parágrafo exato, tá? O recurso de revista não será admitido, pois o fundamento da decisão não é contrário à Constituição ou à súmula do TST, verdadeiro, letra A já é a resposta, né? Letra B, é cabível recurso? Sim. Por decisão contrária, não é contrário ao entendimento do TST, mas para caber recurso de revista, tem que ser contrária à súmula, a OJ não rola. Recurso de revista é incabível no sumaríssimo? Não, ele cabe, tá? Ele cabe, mas aí ele só cabe em duas situações, não em todas previstas na lei. É uma exceção. Deverá ser admitido recurso de revista ou, aí falso, né? Ele vai ser inadmitido. Duplo grau de jurisdição obrigatório. Pessoal, só há duplo grau de jurisdição obrigatório quando a fazenda pública for condenada. E dependendo do valor, tá? Não houve nem condenação de fazenda pública aqui. 20, mesma coisa, cara. Mesma coisa, 20, Pedro, acho que teve uma questão dessa que a FGV teve que anular. Acho que foi essa daqui. Acho que ela teve que anular essa, não sei. Pedro trabalhou em Goiânia, olha só. Pedro trabalhou. Vale, tá doido aqui meu negócio. Vamos lá. Pedro trabalhou em Goiânia, Goiás, tá? Aqui, 18ª região. E 4 anos em Varginha, Minas Gerais, terceira região. Ao ser dispensado, retornou para Goiânia, onde ajuizou a ação trabalhista em face do seu ex-empregador. Então, reclamação trabalhista em Goiânia, tá? E 4 anos em Varginha. Na audiência, foi apresentada
exceção de incompetência em razão do lugar, a qual foi acolhida pelo juiz, que determinou a remessa dos autos para Goiânia. Esse aqui é o problema. A questão aqui, essa questão ela tem resposta, mas ela foi anulada. Por quê? Porque o juiz de Goiânia julgou, acolheu a exceção e mandou para Goiânia. Não, mandou para o TRT de Minas Gerais. Vamos só trocar, porque ela tem resposta. Ela foi anulada, mas ela tem resposta. Então estava em Goiânia, mas aí o juiz acolheu a exceção de incompetência relativa, e ao acolher a exceção de incompetência, tá? E ao acolher a exceção de incompetência relativa, ele mandou para o TRT, né, de Varginha, Minas Gerais. E aí a decisão aqui é interlocutória, mas excepcionalmente dela cabe recurso. Recurso cabível é o RO, súmula, acho que ainda tem mais outra, pessoal. Na segunda fase da OAB ela já caiu 3 ou 4 vezes. Na segunda fase, 2 ou 3. Súmula 214, C de casa do TST. Então vamos lá. E você está vendo que ele pegou as mesmas opções da outra, né? Da outra questão. Poderá interpor agravo de instrumento falso, né? É recurso ordinário. Poderá interpor recurso ordinário, verdadeiro, súmula 214, C de casa. E aproveitando também, né? Artigo 895, inciso 1º da CLT. Porém, para entrar mandado de segurança, falso. Por que não pode mandado de segurança? Se fosse em função disso que era interlocutória, mas essa interlocutória dela tem recurso. Se a interlocutória não tiver recurso, cabe mandado de segurança. Porque um dos pressupostos, um dos requisitos, perdão, do mandado de segurança é exatamente a decisão atacada não ter recurso. Nesse caso, tem recurso. E letra D, nada poderá fazer, falso. Ele tem muita coisa a fazer, que é redigir um RO. Questão 21. Olha só. Questão 21. Ai, Dino, isso aqui tá só dando problema hoje. Vale, eu não estou conseguindo. Vamos ver se está certo agora. Valha, lascou aqui. Não estou conseguindo subir, mas vamos lá. Em setembro de 2019, durante a audiência de um caso que envolvia apenas pedido de adicional de insalubridade, o juiz do trabalho determinou a realização de perícia, que a gente já estudou, já vimos isso em produção de provas, arguída em juízo, insalubridade ou periculosidade, né? Parágrafo 2º do artigo 195 da CLT, parágrafo 2º do artigo 195, tá? Parágrafo 2º do artigo 100 e parágrafo 2º do artigo 195 da CLT, arguída em juízo, insalubridade ou periculosidade. A perícia ela é obrigatória, tá? E a reclamada antecipasse honorários. Cara, eu já falei naquela época. Antes da reforma não podia, com a reforma não pode. Acho que é o parágrafo 4º, ou é o parágrafos 4º ou 5º do artigo 790 B de bola da CLT. Não rola, é proibido, não rola determinar, tá? Não rola determinar o depósito prévio dos honorários do perito, tá? Não vai rolar antecipar o depósito prévio dos honorários do perito, tá? Dos honorários do perito. Deixa eu ver porque tem um probleminha aqui. Pronto, resolvi. Deixa eu ver se eu consigo. O cursor vai até em cima. O cursor continua sem até em cima, né? Agora foi. Tá? Então não é possível, no processo de trabalho, não é possível. Antes da reforma era assim. Com a reforma continua do mesmo jeito. Tá? Não é possível você antecipar os honorários do perito. Tio, por que que não é possível, tio? Por que que não é possível antecipar os honorários do perito? Não é possível antecipar o honorário do perito exatamente porque a lei proíbe. Porque quem paga a perícia é quem perde. E quem perde, tá? Quem paga a perícia é quem perde. E quem perde, só sei quem perde depois que a perícia for feita. Então, se o juiz mandar depositar, tá? Se o juiz mandar depositar previamente os honorários do perito,
A decisão é definitiva? Não, porque não decide o mérito. É terminativa? Não, porque não houve extinção do feito sem solução de mérito. Ela é decisão o quê? Ela é decisão interlocutória. E se ela é interlocutória, dela não cabe recurso imediato. O que é que você pode fazer, né? Parágrafo 1º do artigo 893 da CLT. O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Você pode, protestar, consignar em ata. Para quando o juiz sentenciar, via decisão definitiva, no teu RO, levantar o protesto como preliminar. Ou, se você não quiser esperar, a decisão não é interlocutória, decisão interlocutória, tá? Decisão interlocutória, não cabe recurso. Aí vamos lá. Mas aí lá a ação empresária impetrou, pronto. Ó. Aí ela impetrou mandado de segurança, exatamente. Ela impetrou mandado de segurança. Decisão da vara do trabalho, mandado de segurança para o TRT. Tá? Mandado interlocutória, mandado de segurança. Decisão interlocutória da vara, mandado de segurança para o TRT. TRT vai julgar o mandado de segurança. TRT vai julgar uma ação. TRT vai julgar mandado de segurança. TRT vai julgar uma ação. Quando um órgão de jurisdição trabalhista julga uma ação, cabe o quê? Expliquei hoje, RO. Então, da decisão do TRT, que julgou o mandado de segurança, e mandado de segurança é ação, recurso ordinário. Só que desta vez, com base no artigo 895, inciso 2º da CLT. Se você está prestando atenção desde o começo, amigão, você matou isso aqui. Por quê? Interlocutória, mandado de segurança. Mandado de segurança, decisão do juiz da vara, mandado de segurança para o TRT. TRT julgou o RO, TRT julgou o RO. TRT, em decisão colegiada, não concedeu a segurança. TRT julgou o RO. TRT julgou uma ação. Vara do Trabalho julgou uma ação. TRT julgou uma ação. TST julgou uma ação. Órgão de jurisdição trabalhista, quando julga ação, RO. Essa questão que caiu mais uma ou duas vezes, tá? Vamos lá. Então, já matamos recurso ordinário. Questão 22. Vamos lá. Ai, que chato isso aqui. Questão 22. Tá ficando pior aqui. Questão está cada vez mais baixo. Daqui a pouco não vai mais poder fazer nada. Questão 22. Contra ato de juiz do trabalho que determinou antecipação dos... Olha aqui, pessoal. A mesma questão. Tá vendo que resolver questão é a solução? A mesma questão. Aquela foi do 31º, essa foi do 26. E vai ver, ela vai cair de novo. Ó. Contra ato de juiz de trabalho que determinou antecipação do honorário pericial de seu cliente, mesmo não tendo condição financeira para fazer, ele podia ser bilionário. Bilionário. Não se antecipa honorário pericial. Ele podia ser bilionário. Não se antecipa honorário pericial. Decisão que manda antecipar honorário pericial, interlocutória. Interlocutória, mandado de segurança. Decisão da vara, mandado de segurança para o TRT. Decisão da vara, mandado de segurança, tá, para o TRT. Foi exata, está cada vez pior aqui, está cada vez pior. Mandado de segurança para o TRT. Então, sem ter condição, deixa eu ver só, porque eu tô com medo aqui de abrir e fechar o negócio aqui, né? Tô com medo de abrir e fechar o slide e não saber mais voltar, sabe? Então, vamos lá. Então, bora acompanhar aqui, tá? Bora acompanhar. Então, olha só. Certo? Eu vou fazer aqui, não vou mais usar a caneta não, vou usar aqui, acho que desconfigurou aqui, não vou configurar nada agora. Então, aí não tem condição financeira, você impetrou mandado de segurança. Por que você impetrou mandado de segurança? Porque a decisão do juiz foi o quê? A decisão do juiz foi interlocutória, tá? Não foi definitiva, porque não julgou o mérito, não foi terminativa, porque não extinguiu o processo, ele apenas disse, deposita, e o processo continuou. Então, decisão interlocutória, tá? Mandado de segurança. Contrato judicial, mas por unanimidade, aí a mandado de segurança da vara para o TRT, mas por unanimidade, tá? Não teve a segurança concedida.
Decisão ilegal, abusiva e teratológica de juiz de vara. Mandado de segurança para o TRT. TRT vai julgar o mandado de segurança. TRT vai julgar uma ação. Quando há um órgão de jurisdição trabalhista julgar uma ação, mandado de recurso ordinário para o TST. Artigo, eu não sei se vou conseguir escrever agora, deixa eu ver aqui. Artigo, tá? Artigo 895, inciso 2º da CLT, tá? Próxima. Questão 23. Rita é engenheira? De novo, Não, né? Eu já tinha resolvido essa? Já, né? Já tinha resolvido essa, não já? Já tinha resolvido a Rita, já. A Rita aqui utilizou o quê? A Rita aqui não tinha o que fazer e a Rita utilizou, né? A Rita utilizou jus postulante. Mas vamos lá, só por desencargo. Rita é engenheira na empresa de Irmãos Construtores e tal. Ao ser dispensada, ajuizou a ação trabalhista na face da empregadora, né? É isso mesmo. E a Rita, bem aqui, manejou recurso de revista para o TST. Você sabe que só pode reclamação, contestação, IRO no jus postulante. Já tínhamos resolvido essa questão. O recurso deverá ser conhecido falso, recurso deverá ser falso, né? Aí, letra D, né? Já tínhamos visto que era a letra D, que eu já tinha explicado essa questão. Próxima, questão 24, olha só, né? Questão 24. Em determinada vara do trabalho, foi prolatada sentença que, após publicada, não foi objeto de nenhum recurso pelos litigantes. Vara do trabalho proferiu uma sentença que não foi objeto de recurso. Se ela não foi objeto de recurso, adivinha? Transitou em julgado. 15 meses depois, uma das partes ajuizou ação rescisória perante o TRT. Então, o TRT vai julgar a ação rescisória, tá? 15 meses depois, uma das partes ajuizou a ação rescisória perante o TRT, tendo o acórdão julgado improcedente a ação rescisória, inconformada a parte desiste que o TRT aprecie. TRT julgou uma ação, TRT julgou a ação rescisória, TRT julgou o mandado de segurança, TRT julgou habeas corpus, TRT julgou habeas data, TRT julgou dissídio coletivo, TRT julgou uma ação, recurso cabível é o ordinário, né? Recurso cabível é o ordinário. Mais uma vez, eu te disse que ela caiu 3 ou 4 vezes, acho que foram 3 vezes. Artigo 895, inciso 2º da CLT. 25. Em uma reclamação trabalhista, de novo, a mesma questão, só vai mudar a historinha, Em uma reclamação trabalhista, o autor afirmou ter sido vítima de discriminação estética, porque era feio demais, pois fora dispensado, né, pelo empregador por não querer raspar o próprio bigode, porque o bigode estava tão feio o bigode, que tipo eu queria muito ter a barba. Meu irmão tem a barba super fechada, o Fabinho tem a barba super fechada, mas a minha não é. E eu queria muito ter uma barba fechada. Se eu deixar crescer minha barba, eu fico com cara de sujo e mereço ser demitido. Brincadeira, né? Mas eu fico feio demais, mais do que eu já sou. Então ficou tão feio, com aquele bigode vai mal feito, que ele sofreu discriminação estética. Requereu, na petição inicial, tutela de urgência para ser imediatamente reintegrado em razão de prática discriminatória. O juiz, não convencido da tese de discriminação, indeferiu a tutela de urgência e determinou, ele negou a liminar, decisão que dá a liminar, decisão que nega a liminar. Vamos devagar, né? Devagar. Decisão que dá a liminar, decisão que nega a liminar, é interlocutória. Interlocutória, nesse caso, não tem recurso de imediato. Duas coisas. Ou você protesta, consigna em ata, espera o juiz sentenciar na sentença, no RO, levanta o protesto com preliminar, ou interlocutória, nasceu de 7 meses, não quer esperar, mandado de segurança. O juiz, não convencido da discriminação, indeferiu a tutela de urgência e determinou a audiência na respectiva citação. Como advogado autor, assinale a opção que contém, de acordo com a lei de entendimento TST, né, a pancada. A pancada aqui vai ser o quê? Mandado de segurança. Não vai caber recurso ordinário e adesão interlocutória. Nada poderá ser feito falso, né? Realmente, por se tratar de decisão interlocutória,
ela é recorrível. Agora, nada pode ser feito? Pode. Pode protesto ou pode mandado de segurança. Agravo de instrumento, não. Nunca se esqueça. No cível, isso seria caso de agravo de instrumento, porque no cível, agravo de instrumento cabe decisão interlocutória. Só que o agravo de instrumento no processo do trabalho não cabe de decisão interlocutória. A única serventia do agravo de instrumento no processo de trabalho é destrancar, é o cabimento mais fácil do mundo. Só erra quem quer. Você só erra se você quiser. Tá? Só erra se você quiser. Agravo de instrumento no processo de trabalho só serve para destrancar recurso, que é o artigo 897, a linha B de bola da CLT FII. Ele não serve para mais nada, porque interlocutória nem recurso cabe, PEI, mandado de segurança. Então, o mandado de segurança, inclusive, né, esqueci de botar na passada lá, súmula 414, incisos 1 e 2, né, do TST. Questão 26, está bem pertinho, ó. Questão 26. Prolatada. Ai, de novo. Prolatada, sentença em uma reclamação trabalhista, o autor opõe embargos de declaração no terceiro dia contado da publicação e afirma que existe erro material no julgado, pois o número do processo encontra-se equivocado, assim como o nome das partes. Diante da situação retratada e nos termos da CLT, assinale a opção correta. Olha só, os embargos de declaração, eles servem para você atacar erro material, tá? Erro material do processo, e isso é um erro material, o número do processo, nome das partes trocados, tá? Erro material. Quando a decisão for omissa, quando ela for contraditória, tá? Omissão, contradição, ou quando a sentença de decisão for obscura. E a oposição dos embargos de declaração, tá? A oposição dos embargos de declaração, eles interrompem o prazo do recurso, ou seja, eu tinha 8 dias para entrar com recurso. No terceiro dia, eu opus embargo de declaração. O prazo, zera, ele é interrompido. Quando interrompe, interromper, iniciar, interromper e iniciar. Ele zera, e quando o juiz julgar os embargos, os 8 dias contam novamente, tá? E outra coisa é que existe a possibilidade, desde que os embargos, eles possam trazer modificação no julgado, modificação no teor da decisão, aí o chamado efeito modificativo, o juiz é obrigado a dar vista à parte contrária no prazo de 5 dias, tá? Então vamos lá. O juiz não precisará dar vista dos embargos à parte contrária diante da natureza. Esse item aqui é o verdadeiro. Você vai encontrar ele no artigo 897A, vou explicar, tá? 897A e parágrafos da CLT. Quando é que o juiz é obrigado a abrir vista ao embargado, à parte contrária, para se manifestar? Quando os embargos trouxerem efeito modificativo. Quando é que os embargos trazem efeito modificativo? Quando houver omissão e quando houver obscuridade, tá? Quando houver omissão, quando houver obscuridade. Quando houver omissão, só um segundinho, pessoal. Bem rapidinho aqui, pelo amor de Deus. Quando houver omissão, que é aqui minha mulher aqui mandando, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quando houver omissão, tá? Ou obscuridade no julgado. Omissão ou obscuridade no julgado. Deixa eu ver aqui. Peraí, pessoal, um minutinho aqui, porque Monique tá voltando para casa. Ai. Pronto. Pronto. Tá, isso mesmo, tá? Então, quando houver omissão, né? Quando houver omissão, quando houver contradição no julgado, que vai poder modificar o teor do julgado, aí ele abre vista para outra parte. Obscuridade e erro material, não. Só omissão e contradição. Obscuridade. Cadê o meu cursor? Ai, de novo, aquele mesmo problema. Obscuridade, tá? Obscuridade e erro.
né? Obscuridade e erro material, não. Perfeito? Desculpa aí aqui, mas é porque tá complicado. A lei omissa respeito, falso, né? Os parágrafos, principalmente o parágrafo 3º, se não me engano, do artigo 897, é só omissão, obscuridade e erro no manifesto e manifesto equívoco na análise para as possas existência do recurso. Vamos ficar por aqui só omissão e obscuridade. Letra C. Havendo no caso exame possibilidade do efeito do modificativo julgado, a parte contrária, bem, se tivesse efeito modificativo, não seriam 8 dias, seriam 5 dias, tá? E letra D, independentemente do recurso e do efeito ser julgado, é direito da... Não, só se o recurso, só se os embargos tiverem efeito modificativo, é só no caso de omissão e contradição, e o prazo seria de 5 dias. 27. Vamos lá, essa questão aqui, ela está prejudicada, que essa questão aqui é de execução. E aí eu vou pedir a Aline, que ela deve estar assistindo aí a live, para pegar a questão 27, a resposta é agravo de petição, mas eu não vou explicar aqui. Eu vou explicar em execução, tá? Essa questão caiu 3 vezes essa questão aí, tá certo? Quero botar para execução. Então, prejudicada, porque é uma questão de... Ai, falta tão pouquinho, pessoal. E aí o negócio fica dando defeito aqui. Pronto, deu certo. Prejudicada. 28. Só falta 28 e a 29, né? Falta 28 e a 29. 28. Vamos lá. Francisco trabalhou em favor de uma empresa em Goiânia. Ó. Viu? Eu não disse que caía 3, 4 vezes? Eu disse que essa questão caía 3, 4 vezes. E quando cai, galera, erra, bicho. Incrível. Você não pode errar. Eu fiz 4 vezes com você hoje. Francisco trabalhou em uma empresa em Goiânia. Então... Após ser dispensado, mudou-se para São Paulo e nesse estado ingressou com reclamação trabalhista. Então, no TRT de São Paulo, ele ingressou com reclamação trabalhista. A gente já sabe que a competência não é de São Paulo. A competência é de Goiânia, local da prestação de serviço. São Paulo, capital, 2ª região, tá? Este, após ter sido citado em Goiânia, a questão já é com a reforma, apresentou exceção de competência territorial logo no 2º dia. Ele tinha 5 dias, mas botou no 2º. Em razão disso, o juiz suspendeu o processo, né? Suspendeu a audiência e conferiu vista ao excepto. Em seguida, proferiu decisão acolhendo a exceção de competência e determinando a remessa. Estava em São Paulo, 2ª região, mandou para reclamação trabalhista para Goiânia, 18ª região. Então, acolheu a exceção e determinou a remessa do processo para uma outra vara que pertence a um outro tribunal. A decisão é interlocutória, mas excepcionalmente, nesse caso, vai caber recurso de imediato e o recurso vai ser o ordinário. E aí, meu amigo, vamos matar essa questão. O reclamante nada poderá fazer e note que ele usou as mesmas opções da passada. Francisco poderá interpor recurso ordinário 8 dias, verdadeiro. Né, que recurso ordinário aqui da vara ao trabalho para o TRT, recurso ordinário do artigo 895, inciso 1º da CLT. Mandado de segurança não, porque apesar de a interlocutória realmente ser irrecorrível, mas nesse caso tem recurso. E mandado de segurança é só quando a interlocutória não tiver recurso. O recurso é cabível para tentar reverter a decisão. Agravo de petição não, pessoal. Agravo de petição só cabe na execução, tá? Só na execução. Última questão. Né? Vilma foi dispensada sem justa causa e recebeu indenização do seu empregador. Ela, no entanto, alega ter direito a uma equiparação salarial com a colega que realizava as mesmas atividades. Em razão disso, Vilma procura você, como advogado e com sua assessoria, dá início a um acordo extrajudicial com o empregador. Eu te disse que essa questão ia cair de novo. O acordo é materializado em documento, especificado o valor e a identificação da parcela, assim assinado pelas partes e seus respectivos advogados, já que cada parte tem que ter um advogado diferente, e nesse caso não se admite jus postulante, e levado à justiça do trabalho para homologação. O que ela fez aqui foi uma ação homologatória de acordo extrajudicial, tá? Extrajudicial. Aí vamos logo matar essa questão, né? Aí,
Contudo, a juíza do caso nega-se a homologar o acordo, ela não vai homologar porra, né? Argumentando que ele seria lesivo à trabalhadora, proferindo decisão nesse sentido. Diante disso, de acordo com a norma legal, assinale a opção que indica, cara, se ele tivesse entrado com a reclamação trabalhista e quisesse fazer um acordo, se o juiz homologar o acordo, não cabe recurso, não cabe nada. Se o juiz não homologar o acordo, não cabe recurso, não cabe nada, nem mandado de segurança. Mas isso se for reclamação trabalhista e o juiz não quiser homologar o acordo. E se homologar o acordo, não cabe recurso, não cabe nada. Se não homologar, não cabe recurso, não cabe nada. Inclusive, seria a súmula 418 do TST, né? Como se trata não de reclamação trabalhista, jurisdição contenciosa, mas de uma ação homologatória de acordo extrajudicial, se o juiz danadinho, se o juiz não homologar, tome recurso ordinário, tá? Se o juiz não homologar, tome RO. Vamos lá. Não há medida cabível, falso, tá? É um RO, tá? A que cabe é RO. Quer mandar de segurança? Não, né? Novo pedido, não, também não, né? A gente já viu isso aqui, cabe RO. Então, acabou isso aqui, né? Então, eu quero mostrar a vocês, eu quero exatamente mostrar a vocês que essas questões aqui, elas são tranquilas, tá? De recurso, de pressuposto, e vai cair uma ou duas questões dela na prova. Dá para você fazer as 5. Eu tenho, como eu disse aqui para vocês, eu tenho o gabaritando processo de trabalho. O gabaritando processo de trabalho é gratuito, procura aí no canal do YouTube, gabaritando 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil, né? São vários vídeos, são 4, 5 vídeos, nem sei quantos vídeos são. E essa semana vamos gabaritar as questões de execução. Depois que eu gabaritar as questões de execução, vamos gabaritar as questões de competência e as questões de ações especiais. Mas eu vou primeiro, eu vou em cima das questões de execução. Então fiquem de olho que eu vou marcar. Sigam o curso Alexandre Teixeira no Instagram, @curso Alexandre Teixeira. Inscreva-se aí no canal TV Sat, porque nós vamos gabaritar essa prova de processo de trabalho. Vamos fazer as 5 de processo de trabalho, aí você precisa só de mais 35 para passar. Perfeito? Tranquilo? Então fica de olho aí nas nossas redes sociais que a gente vai, né, resolver todas as questões de processo essa semana. Tchau, tchau.